Fiz esses dias uma conta ali para falar com um cliente que ele falou, poxa, não, mas eu não paguei minha recorrência esse mês porque é só R$300, não faz diferença, não vai mudar minha vida isso aqui, eu preciso ir pro restaurante e tudo mais. Eu falei com ele, você sabe quanto você deixou de depositar para daqui a 30 anos? Aí ele, não faço ideia, vou fazer uma continha aqui para você. Peguei o juro de 1% ao mês, que é o que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, só para ter uma estimativa minimamente razoável. Se você pegar a curva de futuro dos juros do Brasil, tem algo próximo a 1% ao mês ali agora rodando. E fiz a conta por 30 anos. Esses R$300 que ele deixou de investir nesse mês, ele deixou de acumular para ele daqui a 30 anos mais de R$10 mil. Foram 10.700 e pouquinho. Então, assim, imagina isso durante 30 anos. Então, eu acho que o segredo você tem que ter um planejamento. Você tem que, primeiro, conhecer o produto, você tem que pegar a educação financeira. Nisso vocês fazem um trabalho brilhante aqui, trazendo todo esse conhecimento. Tem uma playlist, por exemplo, de previdência, que é o produto que a gente está falando aqui, lá no seu canal, que é impressionante, super didática, qualquer um consegue, que não entende nada, sair dali entendendo como montar a sua previdência privada. E o segundo, disciplina. Você tem que todos os meses fazer um aporte. Ah, mas é pouco. Mas esse pouco, durante 30 anos, ele é disruptivo. Ele muda a sua vida. Então, como eu falei aqui, em um ano, você acumulando R$300 por mês, você está falando de R$3.600 que você deixa de usar. Mas você está falando ali de mais de R$100 mil num período, mais de R$120 mil num período de 30 anos. Então, assim, você prefere ter esse dinheiro lá na frente ou não? Então, você tem que começar agora e tem que ter disciplina. Tem até uma conta que eu fiz uma vez para uma pessoa próxima, que ela tava falando, poxa, quero começar a investir. Era um casal. E um dos cônjuges falava, vamos esperar um pouco, porque eles têm filhos. E fala, espera as crianças crescerem, daqui a 10 anos, quando a gente tiver menos despesa com os filhos, a gente começa. E eles estavam nessa discussão, aí perguntaram a minha opinião. Aí eu falei, vou fazer uma conta aqui pra vocês então. Vocês conseguem investir quanto hoje? Aí eles olharam pra cara do outro assim, meio na dúvida. Eu falei, R$300? Consegue? Daí, sim, R$300 por mês a gente consegue. Tá, então eu vou fazer uma simulação que você espere 10 anos pra começar a investir esses R$300. Esperou 10 anos, vai investir durante 20, vou colocar aqui uma taxa de 1% ao mês. E não vai ser sempre 1% ao mês, tá, gente? É só porque é pra facilitar a simulação. 300 por mês, durante 20 anos, 1% ao mês. No final, teria mais ou menos uns R$300 mil acumulados. Aí a pessoa falou, nossa, legal, né? Não muda de vida, mas é um dinheiro que a gente pode contar no futuro. Daí eu falei, tá, mas agora, se ao invés de esperar 10 anos para começar, você começa hoje, tem 10 anos a mais de investimento, ou seja, 300 por mês rendendo 1%, só que agora durante 30 anos, dava 1 milhão. Ou seja, 10 anos a mais foram responsáveis por um resultado 700 mil maior, mais do que 3 vezes o resultado que eles teriam inicialmente. Só porque começou 10 anos antes. E seria menor se botasse 600 naquele tempo? Será? Se botasse 600 durante 20 anos? Seria. Porque o tempo é o fator mais importante. Então, o tempo isso muito que tem importante. Que ficar claro para as pessoas. Pois é, então essa pessoa que falou contigo... O tempo é o mais importante. Exatamente, quanto antes, Vitor, melhor. Que tinha pouco dinheiro, se ela tem pouco dinheiro, mas tem muito tempo, é muito melhor do que ter mais dinheiro e menos tempo pela frente. Então, para quem tá assistindo e pensando, esse papo não é para mim porque eu ainda sou muito novo, olha, ele é para você sim, porque quanto mais novo você começa, melhor. Se eu não tivesse começado a investir com 17 anos, não tinha batido nos 30 com dinheiro acumulado para poder mudar de profissão, por exemplo. E aí, quando eu fiz isso, a Malu fez isso também, por conta do dinheiro já acumulado, e a gente veio parar aqui. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor. E a gente falou, de barreira cultural. Pessoal que nasceu no plano real, barreira cultural já é menor, tá, gente? A gente falou da questão dos produtos ruins, hoje tem produtos muito melhores, e falamos da questão de educação, que sim é uma barreira, só que hoje você consegue obter informação na internet. E até o final do podcast você vai estar apto a escolher a sua própria previdência privada, tá? Inclusive saindo das armadilhas que existem nos bancões, porque é um mercado ultra concentrado. Vocês têm o dado aí da concentração de previdência privada nos grandes bancos? Nós temos alguns números sim, assim, quando você olha a previdência privada, hoje mais de 80% dela está concentrada nos 5 grandes bancos, os 5 principais bancos aqui, que eu não preciso citar os nomes, vocês todos sabem de quem a gente está falando. Sendo que mais da metade desse valor, ele não supera o CDI. E aí, para quem também não está tão habituado com esses termos de mercado, CDI é uma taxa básica que você deveria ter em qualquer produto. Então, pensando assim, se você bota na LFT, que é o Tesouro Selic, que é um ativo soberano, mais confortável, mais seguro para o investidor, a taxa que ele vai te render é a Selic. O CDI anda muito próximo da Selic, é uma questão técnica que não vale a pena entrar no detalhe, mas ela é muito próxima à Selic. E qualquer investimento sem risco nenhum deveria render no mínimo Selic, CDI, E esses fundos dos bancões, mais da metade deles não batem sequer o CDI.
né, no longo prazo, no desde o início. Eu não tô nem falando, não bateu esse ano, não bateu nos 6 meses, não. Pego desde o início de todos eles, vê quem tá batendo e quem não tá batendo, independente de quando foi criado. Nunca vão bater, né? Desculpa te interromper. Nunca vão bater. Nunca vão bater do jeito que o fundo é concebido. Exato. Né? Com a taxa de administração que você tem, né, e um produto simples, sem sofisticação do jeito que são, né, os juros que você tiver, não importa o tamanho dos juros, né, nunca vai bater. O produto é concebido dessa forma, não vai mudar. E isso que você falou tem um impacto até que é por isso que eles não vendem outros produtos. Que quando você pega ali, como eu disse, metade das previdências que estão nos bancões não batem o CDI. Só que essas previdências são responsáveis por mais de 80% da receita dos bancos em previdência privada. Então você está falando de um produto que é feito para render Quantos por cento? Mais de 80% da receita dos bancos. Tá? Então você está trazendo para o investidor um produto ruim, um produto que não vai bater no mínimo o CDI, ele foi montado para não bater por ele ser extremamente caro, então você vai ter um produto que compra Tesouro Selic, que rende 100% do CDI, como eu disse para vocês aqui, da Selic, né? E ele cobra uma taxa de administração, por exemplo, de 2% para fazer isso. Na indústria, hoje, existem fundos que não cobram nada para fazer isso, que é zero, porque é uma coisa extremamente simples de ser feita, você pode fazer sozinho, inclusive comprar o Tesouro Selic. Só que isso, ele é feito e é vendido em grande quantidade, como o número mostra, porque o investidor brasileiro ainda não aprendeu que ele tem opções melhores, mais seguras, mais rentáveis e muito mais baratas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O que você viu lá nesses grandes bancos? A taxa de administração era muito alta? Ainda tinha taxa de carregamento, por exemplo, que foi aquela que eu citei? Como é que foi? Vamos lá. Primeiro eu fiquei apavorado com o que eu tive lá dentro de resultado, né? A gente já sabia pelos números, eu até busquei aqui para poder trazer mais em número mesmo, para ficar mais fácil claro de entender. 80%, 100%, fica muito complicado. Eu já sabia o número, né, que é aqui, o número exato é 834 bilhões de reais investidos em previdência nos bancões que não batem o CDI. E esses 834 bi geram 7,5 bi de receita passiva para os bancos em taxas de administração. E aqui é só taxa de administração, não estou contando carregamento, entrada e saída, porque não dá para fazer esse cálculo. Né? Então, só em taxa de administração, a gente está falando de 7,5 bi de receita por ano. Né? E em fundos de renda fixa, a gente está falando de 6 dos 7,5 bi. Então, o produto... A maior parte está em renda fixa. A maior parte está em renda fixa. Então, é um produto que deveria ser fácil, deveria superar o CDI no longo prazo, ter taxas modestas, adequadas ao produto para que ele rendesse para o cliente, e não, ele é feito exatamente assim. E aí a gente já sabia dessa estrutura, de como o mercado funcionava, de como as previdências estavam montadas hoje para gerar dinheiro para o banco e não para o investidor, mas a gente queria saber na prática, cara, como é que é, né? Será que é só a falta de informação do investidor? Será que se eu, que sou especialista no assunto, que entendo muito, for lá sentar com o gerente vai pegar e vai falar, não, esse produto aqui não é bom, vamos nesse produto aqui que é legal, né? Vamos fazer um teste. Preciso saber, vou pra rua, vamos gastar sola de sapato, como diziam antigamente, né? Então, fomos aqui em 4 dos 5 grandes bancões, 2 bancos públicos e 2 bancos privados, os mais famosos, podem deduzir os nomes aí. E a Gil, né, ela foi como se ela fosse uma pessoa completamente leiga, como se ela não conhecesse nada do produto para poder ser orientada do zero. E eu baixei um pouquinho o nível de conhecimento para não parecer que eu sei tudo e o cara falava, você não precisa de mim, compra sozinho. Mas, ao mesmo tempo, mostrei ter um conhecimento elevado de mercado para que ele não me enganasse. E foi assustador. Né? No primeiro banco, no banquinho amarelo... Ele tentou te enganar mesmo assim. Ele tentou me enganar mesmo assim. Ai, no banco amarelo, né? No primeiro banco amarelo, a Gil foi, né? E aí você vai para o atendimento. Primeiro, né? As pessoas, os gerentes, né? Que deveriam ser pessoas com conhecimento mais profundo de produtos, eles não entendem nada disso. Então, quando você começa a perguntar sobre produto de previdência, planejamento de longo prazo, né? Otimização fiscal, algumas coisas assim, eles param naquele momento e falam, peraí que eu vou chamar o meu especialista em investimentos. E aí tem um único cara que atende na agência inteira para falar de investimentos. Ou seja, você fica esperando um tempão. Você fica esperando, eu fiquei uns 45 minutos esperando, né? Isso porque a Gil ainda estava na minha frente. Então, depois da Gil, mais 45. Beleza, sentei na mesa. A experiência da Gil e a minha foi exatamente a mesma, tá? Então, não mudou absolutamente nada no tipo de abordagem dele. Ele conhecia um pouco do produto, mas se você perguntasse muito, ele se embolava e dava explicações erradas o tempo todo. Então, se você perguntasse 3 vezes a mesma coisa, ele ia te dar 3 respostas diferentes. E a primeira estava certa. Só que as outras ele ficava nervoso e se confundia nos conceitos. Né? Ele até conseguia indicar mais ou menos se você tinha que comprar o P ou o V, se você tinha que comprar progressiva ou regressiva. Isso ele não errava tanto. Mas na hora de te oferecer o produto, era assim, uma coisa assustadora. Porque ele não tinha sequer a opção de te vender um produto bom.
Se você virasse para ele e falasse, eu quero investir R$1.000, você vai ter uma carteirinha, vai ter o plano lá com um nome sempre muito bonito, Excellence, não sei o que lá, Super Private, não sei o que lá, sempre um termo em inglês para tornar o negócio mais chique. Né? E dentro desse plano tem um monte de fundos. Você não escolhe o fundo que você vai investir no bancão. O bancão escolhe o fundo que você vai investir. Ele te vende um plano com multifundos lá dentro que você não tem a opção de escolher. E nesses multifundos é assustador porque eles falam isso sem nenhum pudor. Olha, então esse aqui é bom, mas se você investir mais eu te dou um melhor, porque é o mesmo fundo que cobra uma taxa menor para você. Em resumo, os fundos começavam, pegando os de renda fixa, né, para focar nesse público, os fundos começavam com taxa de administração de 3% ao ano para comprar Tesouro Selic, né, e para você chegar a algo próximo a 0,59, que nem tinha um 0,59, mas 0,60 tinha, para você chegar a algo próximo a isso, você tinha que investir mais de R$2 milhões, para eles te darem acesso a esse produto. Não é que o produto não existe, o produto até existe, né, mas eles não querem que você compre. Mas é só para o cara ultramilionário, porque para botar 2 na Previdência, o cara tem muito mais em outras áreas. Que não entende nada sobre isso. E em geral, o cara ultramilionário possui outros modelos de estruturação, de planejamento sucessório, de acumulação patrimonial, que não necessariamente ele precisa da Previdência. Então, na verdade, o produto que deveria ser feito para o investidor em geral, ele é feito para o investidor rico. Né? E ele bota ali um produto super caro para o investidor em geral. E aí a gente foi nos outros bancos todos. A abordagem foi muito similar no Banco Azul, outro banco público, o Azul. Ele tinha, inclusive, taxa de carregamento, tá? E aí tinha uma coisa assustadora, porque os fundos... O que é a taxa de carregamento? É porque eu tô vendo uma lembrança que o Bruno não conhece e eu quero entender se eu tive isso daí. Tá bom. A taxa de carregamento é uma despesa que eles cobram, é uma taxa que o banco cobra, é pro banco, tá? Não é pra dentro do fundo, vai remunerar outros cotistas, é pro banco que vai essa taxa, que se você sacar antes de algum período ou fizer a portabilidade, você é obrigado a pagar. No caso desse banquinho azul que eu falei, a gente tinha uma taxa de carregamento de 1,5% e que só zerava depois de 3 anos. Mas era só pra saída, então? Só pra saída, não tinha entrada e saída, vocês pararam. Lá atrás eu tinha carregamento na entrada. Você quer investir? Não, você é super bem-vindo, mas tem uma taxa de 5% pra mandar o dinheiro. Não fazia sentido nenhum. Em vez do cara pagar para você levar, né, você paga para investir lá, além da taxa de administração, né? É isso. Acho importante falar isso. Essa taxa de carregamento é além da taxa de administração que é cobrada. É isso. Né? Então, ó, trazendo um exemplo aqui, esse fundo que eles me ofereceram lá para investir R$1.000, que nem é um patrimônio tão pequeno para uma primeira boleta de previdência privada, lembrando, nossos produtos são R$100 de mínimo, então é muito mais acessível do que esse. Para investir R$1.000 num produto de previdência deles, eu tinha uma taxa de administração, que era o fundo que vem o nome do fundo, que é o azulzinho lá, 300. Aí eu falei, 300 é melhor, né? Deve ter, né, produtos melhores, é 300. Gente, 300 é a taxa de administração de 3%, 3,00. E aí, se eu investisse mais, eu tinha acesso ao 250, que era 2,5% de taxa de administração. Se eu investisse muito mais dinheiro, eu tinha acesso ao produto que era o azulzinho lá, 100, que me cobrava 1% de taxa de administração. Então, vamos pegar no primeiro exemplo que eu falei que eu investiria R$1.000. Quando eu investisse os R$1.000, eu ia ter 3% de taxa de administração, que já é um absurdo, é muito fora do padrão de qualquer produto aceitável no mercado financeiro brasileiro hoje, mais uma taxa de carregamento de 1,5%, ou seja, eu começaria pagando 4,5% para o banco gerir o meu dinheiro. E esse 1,5% ele ia diminuindo em 3 anos, depois de 3 anos aí eu não pagaria mais, eu poderia sair, enquanto o banco já ganhou 9% do meu patrimônio em taxa de administração. Então foi essa a experiência. Nos dois, diga. Não, eu ia falar da minha lembrança, né? Eu posso falar nomes aqui porque eu não tenho nenhum tipo de associação, mas meus pais se separaram e eu morava com a minha mãe, então eu ganhava uma pensão do meu pai. E era no meu nome. Eu não me lembro se eu era menor de idade ainda ou se eu já tinha 18 anos. Talvez eu tivesse 18 anos nessa época. Eu sei que eu fui lá na Caixa, que era por onde meu pai recebia o salário, por onde vinha o meu dinheiro de pensão, que vinha direto, que sai direto do soldo dele e ia direto pra minha conta que eu tinha lá. Acho que era uma conta poupança, não me lembro. Mas eu sei que a mulher me apresentou uma previdência. E aí eu não sabia nada, meu pai não sabia nada, ninguém sabia nada. E meu pai falou, você não quer fazer um negócio desse pra você guardar o dinheiro? E eu lembro que eu fiz. E lembro que tinha e eu tentava entender isso, né, como que é progressivo, quando que eu posso tirar o dinheiro, quando que eu não posso, e eu lembro que era complexo, ela também não sabia explicar direito, e a gente, enfim, botei o dinheiro lá, e aí o dinheiro ficou lá até eu poder tirar sem pagar a taxa,
E no final nem era tanto dinheiro. Eu lembro que quando saiu, eu falei, nossa, mas eu lembro que a gente com um tempão tirando 100, era pouco dinheiro, né? Porque eu recebi uma pensão pequena, morava com a minha mãe e tal. Enfim, não era muita grana. E aí a gente tirava, sei lá, R$100. Não lembro se era isso o aporte. Eu sei que foi pouquíssimo dinheiro quando eu pude tirar. Que ano que era isso aí? 2017. Eu tinha 17. Não, 2007. Esses produtos... Você pagou um monte de carregamento. Eu devia sem saber, nem sabe muita grana. É por isso que não sobrou muito, você falou. Nada. Não sobra mesmo. Eu lembro que foi ridículo, assim, o dinheiro. Porque essas taxas de carregamento, elas não estão acabando porque o banco ficou bonzinho. Porque tem competição, pô. Se pega na Grão, não tem carregamento. E aí, se a Grão não tem, outras gestoras independentes não tem, os grandes bancos tiveram que tirar a taxa também. Só que alguns ainda persistem, por quê? Porque tem um cara que não tem acesso à educação. Igual eu não sabia quando eu cheguei lá. Eu não tinha a menor noção. E aí, por isso que eu perguntei da taxa de carregamento, que eu lembro da mulher explicando lá. E aí tinha umas tabelas e eu não entendia nada. A mulher não entendia também o que ela tava falando. E aí era aquela confusão. Eu sei que a mulher prometia, não, você vai ter um dinheiro. E aí, no final... Não teve. Só teve o que você botou e olha lá. A justificativa. E a tirou igual, tá bom já. E eu acho que é isso que as pessoas pensam no final das contas. Eu vou guardar o dinheiro assim... E aí, isso vai ser, pelo menos não vai ser ruim. E a verdade é que tem formas muito mais inteligentes de você guardar o dinheiro e ser bom no final das contas, né? Previdência privada é muito inteligente para guardar, desde que as taxas não sejam leoninas, que nem essas taxas que o Vitor estava colocando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos Sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Se você pegar a época dos nossos pais aqui... uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha instabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo. Só quem tinha acesso a planejamentos de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência de uma maneira geral, num contexto mais amplo, você está falando de algo que de fato você precisa programar por 20, 30 anos, no mínimo 10, 15 anos, para que você tenha de fato ali um investimento e um valor que te sustente. Então, as pessoas acabavam, em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a 3 anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto-prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa, você deveria comprar um imóvel para alugar. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário, de maneira mais líquida, e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura muitas vezes soluções simples para problemas complexos. Então, como você estava brincando aqui agora há pouco, é a história do Pix premiado. Poxa, por que eu vou investir num fundo que me rende 110% do CDI durante 30 anos, que é algo que vai mudar a minha vida, se eu posso mandar um dinheiro para um influenciador que foi hackeado, fazer o Pix premiado, dobrar meu patrimônio, ou então ir no joguinho de aposta, ir lá na casinha, no foguetinho, no diamante, na mineração do não sei do que, e conseguir dobrar meu patrimônio. Então, eu acho que é um processo, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas infelizmente as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse ponto também da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAs, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência ela não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai poder você vai precisar depender muito menos da Previdência privada, da Previdência Social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí, existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles, a Previdência privada. Queria complementar só aqui o Vitor. Eu acho que também tem um outro ponto,
que é o seguinte: os fundos de previdência, né, eles mudaram muito, né, de um tempo para cá, principalmente de 5 anos para cá, como produto, né? A imagem que as pessoas tinham, e com razão, é que o produto previdência, fundo de previdência, é um produto ruim. E de fato era, né? Por que era ruim? Primeiro, porque você não tinha hoje as opções que você tem hoje, na verdade, né? Você tinha, né, 4, 5 grandes bancos. O mercado, né, financeiro, o mercado de gestoras do Brasil se desenvolveu muito nos últimos 10, 5 anos para cá. Você começou a ter bons produtos, né, para competir com os produtos desses grandes bancos, né? E a própria legislação. Os fundos de previdência, né, eles de fato eram produtos sem sofisticação, né, eram produtos muito rudimentares, que não ofereciam, né, uma boa rentabilidade, né, e nem uma competição justa com os produtos, né, de fundos não previdenciários. Então, acho que isso fazia as pessoas, né, caminharem naturalmente, né, para pouca sobra que já tinham, né, para produtos, né, mais de curto prazo, com a expectativa, e na maior parte dos casos no passado, né, que era a realidade, produtos melhores do que os fundos de previdência. Só que esse tipo de produto, né, é um produto que as pessoas acabam investindo com outro horizonte. A pessoa coloca num fundo, né, normal, sem ser de previdência, e acaba usando, né, esse dinheiro na primeira oportunidade que tem de trocar de carro, de fazer alguma coisa, ou mesmo uma necessidade, né? Então, eu acho que de um tempo para cá, né, melhorou muito a qualidade dos produtos de previdência. São hoje produtos que competem, né, de igual para igual com qualquer outro fundo, né, que não seja previdenciário. Acho que isso, né, é uma mudança que é meio recente, né, mas que está acontecendo, né? Cada vez mais você vê pessoas, de fato, né, que entendem de mercado, que são investidores e que no passado não iam para a Previdência e agora estão indo. Acho que isso é bastante importante também. Esse ponto dos produtos, com certeza, porque lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira previdência privada, e aqui já estou adiantando a resposta, né? Não era uma pergunta, era uma afirmação no podcast, mas do que seria um ótimo investimento para longo prazo, uma previdência privada, e você vai saber os motivos aqui ao longo do podcast, o sócio. Mas quando eu fui contratar minha primeira previdência, não tinha opção de gestor independente praticamente, aí você ia olhar a rentabilidade, eles mostravam lá um gráfico, mas algumas vezes sem descontar a taxa de carregamento que tinha para entrada e saída de recurso. O que era a taxa de carregamento? Você era obrigado a pagar uma taxa que chegava a 5% do valor que você ia aportar só para colocar dinheiro no veículo. Aí eu via, poxa, melhor botar na poupança que eu não pago taxa nenhuma. Porque eu boto 5% para investir, se eu preciso tirar mais 5% para sair, eu perdi 10% do que eu enviei de cara. Então já vou começar em menos 10, né? Esse negócio tem que subir 11% para empatar o valor. Então durante um ano inteiro, mesmo um ano com juros altos, eu só estaria recuperando o dinheiro que eu tinha mandado para a Previdência. Então, eram produtos realmente muito ruins, e se o produto de longo prazo era ruim, você acabava ficando concentrado no curto prazo. Mas tem até um aspecto cultural. E até aproveitando, Gui, que você tem mais experiência, tem 30 anos de mercado, você começou a trabalhar no mercado pegando a transição para o Plano Real, né? Na verdade, um pouquinho antes. Antes. Foi quase ali. Foi um pouquinho antes, foi quase ali. E aí, né, teve Plano Real, teve crise da Ásia, crise da Rússia, quer dizer, já pegamos tudo isso aí, já teve moedas diferentes, já teve tudo diferente aí, né, nesse período longo, tá? Passamos por bastante coisa. Eu até perguntei isso pelo seguinte, né? Tem um aspecto cultural que o brasileiro ele herda até hoje, só que a geração mais nova, poxa, eu nasci em 88, então eu peguei outras moedas, mas não vi essas moedas. Sim. Era muito pequeno. A minha primeira recordação com dinheiro é uma nota de real já. Só que se você pega pessoas que foram moldadas pela década de 70, 80, com várias trocas de moeda e uma inflação muito alta, essa pessoa com uma inflação muito alta, havia muita incerteza de como seria o futuro. E nós, como seres humanos, naturalmente, né, a gente está tendendo sempre a encurtar o prazo de decisão, porque o futuro ele é sempre opaco, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você bota uma camada de inflação e um monte de mudança de governo, começou a os militares, de repente veio uma eleição indireta, aí quem foi eleito morreu sem governar, né? O Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Nunca se envolveu em esquema de corrupção quando era presidente. É um exemplo a ser seguido por vários aí, inclusive. Aí depois disso você teve eleições diretas. Aí veio o Collor com confisco. Então, o futuro é opaco, já tem muita incerteza, aqui no Brasil mais incerteza ainda, e com uma inflação cavalar
a ponto de você não conseguir saber no que você deveria investir para o longo prazo. Então o que o pessoal fazia era encurtar cada vez mais o horizonte de investimento, chegando em épocas pré-plano real, inclusive a encurtar para um dia, que era o overnight. Eu fico imaginando como é que era a produtividade naquela época, porque o pessoal acordava, ia no banco, pegava fila, não tinha app de banco digital, para tirar o dinheiro para usar. Aí ia, gastava o dinheiro, tinha que ir no mercado rápido antes que remarcasse a maionese. Aí depois, no final do dia, fila no banco para depositar o dinheiro, porque senão você perde a correção para conseguir acompanhar a inflação. Então, como a gente tinha esse estímulo lá atrás, né, de, poxa, pensamento curto-prazista pra caramba, até hoje em aspecto cultural, é difícil pro brasileiro alongar o prazo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto, além dessa questão do produto, concordo absolutamente. E a outra questão é a falta de educação. Porque quando você fala de previdência privada, a gente teve uma experiência lançando nosso primeiro fundo de previdência em outubro, né, que é um fundo que ele tem mais renda variável, 60% do portfólio está em renda variável. O pessoal falava, nossa, eu quero investir no fundo. Aí lá aparecia a primeira pergunta, tá, mas é PGBL ou VGBL? Do cara, pô, mas não sei, né? Aí tem que ver um vídeo pra aprender. Exatamente. Fundo de previdência, sim, mas... Aí agora, você quer tabela progressiva ou regressiva? Eu, caramba, mas progressiva ou regressiva? E qual é a diferença? É diferente de investir em um fundo que o cara vai lá, aperta um botão e tá investido em um fundo multimercado. Mas de fato, depois que passa essa primeira área do atrito, melhores com taxas mais baixas, previdência privada pensando em longo prazo, é um dos melhores investimentos que existem.